Vitória vai importante nos resultados ruins. Queria te fazer duas perguntas, né? Para abrir logo uma análise que você viu desse jogo de hoje e também falar particularmente das suas três mudanças, né? O Marlon, Arias e John Kennedy. O que você achou desses três jogadores no campo? Obrigada, Marcão. É um jogo que a gente precisava daquele homem de características, isso falando do Arias. A gente colocou esse homem por dentro para a gente tentar furar aquela segunda linha do Atlético. Eles jogam com esses homens, dois volantes. Marcão falando de tática, hein? E um jogador com característica de fazer o giro e fazer essa infiltração, até um passe preciso para os nossos homens de frente. Por isso que a gente optou por ele, a gente gostou das ações deles, desse atleta em especial. No segundo tempo a gente achou que diminuiu um pouquinho a intensidade. A gente optou por mudar para preservá-lo também, até a parte física, mas acredito que tem muito para nos ajudar. O Marlon foi um jogo muito seguro, ele vinha muito tempo de inativo, mas já vinha treinando muito bem. Teve a oportunidade hoje de fazer um jogo seguro e nos ajudar com as suas ações ali pelo lado. Marcou bem, fechou bem. Tá show, resolvi a questão do microfone aqui. Na hora que, ofensivamente falando, ele fez algumas investidas por dentro, que é interessante para a gente também. Muito seguro. E o John, que a gente imaginou de a gente não ter o nosso centroavante, 9, né, característico, ele tem a facilidade de vir por dentro, fazer o pivô, um jogador mais leve, e contribuiu muito porque a gente queria nesse jogo. São 3 jogadores que entraram, corresponderam, nos ajudaram bastante a construir essa vitória. É uma vitória difícil, por característica o Atlético tem a maneira de jogar que é muito difícil de marcar, de encaixar a marcação. E se você não tiver, em algum momento, eles tinham 6 dentro da área, a bola do lado. Em algum momento, se você não estiver concentrado, bem posicionado, possivelmente você toma um gol. Tem que dar os parabéns para a equipe, que todos que entraram, todos que começaram jogando. Hoje, mais uma vez, foi o Fluminense que a gente gosta de ver, um Fluminense forte, seguro, e construir essa bela vitória com 3 pontos importantes que a gente está retornando para o Rio. Agora é vez do Gabriel Amaral, do Raiz Pulu. Boa noite, Gabriel. Boa noite, pessoal da FluTV. Boa noite quem está assistindo. Boa noite, Marcão. Gabriel. Marcão, estou aqui na Arena da Baixada e assim, me chama um pouco a atenção a reação da torcida. Eu hoje não tinha torcida aqui, como a gente viu no Maracanã nos últimos 2 jogos, antes do jogo contra o Corinthians, mas a gente vê muita torcida virtual. E eu queria saber, a gente tinha esse contato com o Roger normalmente falava que não ligava muito, não via muito essas opiniões de torcida nas redes sociais, mas hoje você fez algumas mudanças que a torcida, que tanto eu vejo nas redes sociais, na internet, pedia muito, né, que eram as mudanças de entrada de John Arias, a entrada de Marlon, eram mexidas muito pedidas pela torcida. Eu queria saber como que é esse seu relacionamento com a torcida, através, já que não está tendo contato direto, né, através das redes sociais, o quanto que você se importa com as críticas, o quanto que você usa isso para poder reavaliar o caminho, ouvir a torcida sem perder a sua opinião, o quanto que você consegue fazer para balancear isso. Parabéns pela vitória. A gente fica muito feliz quando o nosso torcedor joga junto, mas assim, aqueles que entraram hoje, o Arias já vinha jogando há muito tempo e realmente a gente já vinha utilizando muito ele. No momento do jogo, a gente jogou, ele entrou as 2 partidas aqui anteriores, ele foi e produziu bem. E realmente a gente fez a mudança que foi um momento que a gente precisava mudar. A gente precisava colocar um jogador com aquela característica. A gente optou, tanto ele quanto o Casares, foram os jogadores que entraram contra o Corinthians e produziram muito bem daquilo que a gente imaginava. E a gente precisava colocar um jogador daquela característica. O John, da mesma forma, o Raul teve que voltar à Argentina, né? Aí a gente aproveitou, mudamos um pouquinho a característica, botar um jogador mais leve, e esse jogador foi o John, o Kennedy, que a gente teve a segurança de colocar, porque ele veio, já vinha jogando lá no Sub-20 também, já vinha respondendo, e a gente colocou nesse. E o Danilo veio do Marlon, o Danilo veio de alguma sequência de jogos também, e como eu já fiz com o Samuel, como eu já fiz com o Martinelli, a gente teve que fazer agora com o Lucas Claro, entre outros, Luiz, Caio.
em algum momento ele ia ter que jogar. E a referência nossa é essa, é treino, é jogo, aquele que estiver produzindo, aquele que estiver mostrando, aquele que estiver pedindo passagem. A gente tem que ter essa sensibilidade em grupo, em comissão técnica, para a gente analisar o melhor jogo, o melhor momento de inserir esses atletas. Agora é Sérgio Guimarães, da Rádio Tupi. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Marcão. Boa noite, companheiros. Sérgio. Marcão, parabéns aí pela... Só um detalhe aqui. Ele não respondeu sobre a questão da torcida, clássico, né? Que é um clássico que para tudo, né? Flamengo, Fluminense, Fluminense, Flamengo. Fluminense autorizando o Flamengo a dividir o Maracanã em relação ao público. Gostaria que primeiro você falasse sobre isso. Você acha interessante mesmo, nesse momento ainda, vivendo um pouco com a questão da pandemia, se é legal ter um clássico com o público com uma capacidade, mesmo seguindo os protocolos que nós vamos ter à disposição. E é uma vantagem enfrentar o Flamengo agora em meio a uma competição em que o Flamengo está disputando, que é a Copa do Brasil, joga agora na quarta-feira, depois tem o Fla-Flu, aí vai ter na outra semana o segundo jogo. Você acredita que o Renato vai te dar uma molezinha e colocar time reserva no Fla-Flu? Ô, Sérgio, boa noite, meu amigo. Na verdade, a gente quer muito o nosso torcedor no estádio para nos apoiar, empurrar esses guerreiros 90 minutos para sempre, para frente. E, na verdade, se tratando de um clássico como esse, e você olhar para cima, ver que o estádio está cheio de torcedor, é motivo de muita satisfação para todos nós. A gente sabe que é um jogo difícil, independente de qual peça, né, o Renato vai ter à disposição. A gente só pode falar aqui da nossa parte. A gente vai fazer de tudo para a gente fazer um grande jogo e somar 3 pontos, que para a gente seria de uma importância muito, muito grande. Agora é a vez do Pedro Rangel, de Saudações Tricolores. Boa noite, Dani, boa noite, Marcão. Pedrão. Boa noite a todos da Flu TV. Marcão, a gente viu uma mudança de peça, como bem destacou a Paulinha no início da coletiva, né? Você promoveu 3 alterações. Ele se esquivou também da pergunta, da alteração tática. A mim parece, ao meu sentir, o Fluminense não falou da divisão de torcida. Praticamente num 4-3-3 novamente, com Arias talvez fazendo o papel que o Nenê, em uma outra oportunidade, com outro treinador, vinha exercendo. Se você pensa em alterar também essa sua forma de jogar, com 3 peças no meio e 3 peças no ataque, por exemplo, colocando ou o Nonato ou o Martinelli no lugar ou do Caio Paulista. Sim, Paulo, ele falou isso, mas com o John Kennedy, não falou, né? Fazendo esse 4º homem do meio de campo. Se essa forma de jogar já está sendo estudada e se isso não traria, de repente, um equilíbrio mais interessante para o meio de campo, povoando um pouquinho mais lá e tentando fazer com que os atacantes recebessem essa bola já no terço final do campo para tentar se aproximar mais do gol. Tá bom? Obrigado, querido. Boa noite. Parabéns. Valeu, Pedro. Não, na verdade, Pedro, a gente depende do jogo, né? Onde que a gente quer buscar a superioridade. Em algum momento a gente até pensou em igualar os 3 zagueiros, né? Para a gente ter tirar essa jogada de lado da equipe do Atlético, mas naquele momento a gente optou de deixar um pouquinho o John por trás, mas ele tem essa facilidade de fazer o segundo homem pela frente, como a gente fez algumas vezes, quando a gente fez assim também na temporada passada. A gente não fica amarrado, né, ao sistema, a gente vai analisando jogo a jogo, e se tiver o jogo que não sei que precisar realmente jogar com 2 linhas de 4, empurrar um pouquinho mais um atacante lá para frente, a gente vai fazer também. É isso, Marcão, obrigado. Obrigado a todos que participaram, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. É isso. Fim da coletiva, você não tem ideia do quanto que choveu. Tá chovendo ainda, trovoada. Deu tudo quanto é coisa aqui, você não tem ideia de como que ficou. Mas enfim, fim da coletiva de Marcão. Marcão se esquivou muito das respostas, das perguntas, né? Principalmente a que eu fiz em relação à torcida, dos pedidos da torcida. Ele obviamente, eu acho que deixa claro que o pensamento dele não vê muita opinião da torcida, etc. Foca no treino. Mas ele não fala isso especificamente, né? Não foi direto na sua resposta. E volta a chuva, chovendo fácil aqui. E aqui tem o teto, né? Então tá batendo no teto aqui do estádio, faz um barulhão. É isso, fim da coletiva. E eu queria esclarecer aqui um negócio aqui no final da coletiva. Vieram me perguntar semana, Gabriel, por que você tem participado das coletivas? Tem gente que tá tentando participar e não consegue, o que precisa? E assim, até pra deixar claro, o Fluminense divulga
um press kit, né, para toda a imprensa, todo mundo que pede recebe. E lá tem os critérios certinhos que precisa para participar da coletiva. São 3 critérios em ordem, tá? O mais importante é estar no jogo, quem está no estádio. Quem está no estádio tem a preferência total para participar da coletiva. Qual que é o segundo critério? Se tiver 10 pessoas, e eles não fazem com 10, fazem com 6. O segundo critério é estar cobrindo antes o Fluminense na pandemia, quando você ia diariamente no CT e etc. Esse é o segundo critério, acho errado. O terceiro é ser da grande imprensa, TVs, rádios e etc. A imprensa convencional é o terceiro critério. Ou seja, eu só faço pergunta na coletiva porque eu estou no estádio. Se eu não estivesse, e a chuva agora torrencial para fechar o vídeo, se eu não estivesse, eu não faria pergunta. Então, só para deixar claro que pode criar algum burburinho, mas por que você está fazendo pergunta? Então, quando não consegue, não sei o quê. É por isso. Valeu!